Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso devocional. Temos analisado o livro de Josué e já vimos desde o início de sua fase como líder de Israel, quando o próprio Deus o anima e fortalece para essa importante missão. Depois vimos as longas batalhas que se passaram por um período de 14 anos até que finalmente Josué pudesse distribuir a terra entre as tribos. Estava finalizado o trabalho? É evidente que não. No capítulo 20, aprendemos sobre as cidades-refúgio que Josué estabeleceu, cumprindo uma ordem do Eterno. Essa ordem foi relatada a Moisés ainda lá durante a jornada pelo deserto. E você pode ler isso em Números capítulo 35, que especificava ali 6 cidades para onde aquele que matasse alguém de forma involuntária pudesse fugir sem ser morto por pessoas que buscassem vingança. Josué capítulo 20, versículo 1 ao 3 nos diz que o Eterno falou a Josué: "Fala aos filhos de Israel, apartai para vós outros as cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida que, por engano, matar alguma pessoa sem o querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador de sangue." De acordo com o rabino Avraham Blau, aprendemos que depois da ocupação da terra e divisão, havia necessidade de colocar os alicerces da vida social e espiritual do povo, além da necessidade de designar as cidades levitas que serviriam de cidades de refúgio e fixá-las em todas as partes da terra. Havia mais um objetivo nessa dispersão, o objetivo de criar centros espirituais regionais, de onde os levitas, servos de Deus, deveriam exercer a sua influência na orientação e na educação, segundo os caminhos espirituais da Torá. Eis aqui um ensinamento precioso. Embora nos dias de Josué e por quase 400 anos o tabernáculo tenha ficado em Shiló, posteriormente o rei Davi tenha mudado para Jerusalém, o centro da vida espiritual judaica, era necessário que houvesse centros menores, onde as pessoas tivessem acesso aos levitas e à santidade. Isso nos leva a um pensamento descrito no Talmud, no Tratado de Pirkei Avot, capítulo 4, a Mishnah de número 18, que diz: "Procura habitar num lugar onde se ensina a lei divina. Não penses que a ciência correrá para ti, ou que os teus colegas a porão ao alcance da tua mão, e não te fies só na tua inteligência." Todas as cidades de refúgio serviriam de abrigo para o homicida involuntário, mas também essas cidades eram cidades dos levitas. Nos dias atuais, de certa forma, seria muito relevante ter lugares, centros, onde os pecadores pudessem se abrigar e, ao mesmo tempo, aprender de Torá. Evidentemente que o pecado é ruim. Toda a transgressão da lei de Deus é um pecado, mas também pode representar uma oportunidade de techuvá, de arrependimento e de correr para um refúgio onde possamos aprender de Torá e vivenciar a santidade pessoal. Mas aí é preciso reconhecer a culpa. Mesmo um homicida involuntário tinha que reconhecer o seu erro. Se ele ficasse se queixando, dizendo que não tinha culpa do ocorrido, fugindo da sua responsabilidade, o vingador de sangue teria o direito de matá-lo. Mas ao reconhecer-se errado, ainda que sem intenção de ter cometido o homicídio, isso dava a ele o direito de sair correndo para a cidade de refúgio. Em que posição você está hoje? Achando-se sem defeitos e que não necessita buscar a Deus? Ou reconhecendo-se pecador e precisando correr para um lugar de refúgio, onde possas ser curado de suas falhas? Saiba que essa é muitas vezes a diferença entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. Como diz a Mishnah do Pirkei Avot, não te fies somente na tua inteligência. O rei Davi disse no Salmo 26, versículo 8, Adonai ahavti me'om beitecha, umikon mishkan kevodecha. Eterno, eu amei a morada da tua casa e o lugar onde habita a tua glória. Queira fugir para um lugar de refúgio
queira se abrigar junto à santidade divina, esforce-se por se conectar com Deus, busque estar perto da sinagoga, conecte-se com o seu levita, com o seu líder e tenha sempre, diariamente, mais do que 5 minutos para Deus. Shalom.